Hoje eu vou falar sobre a maior lente da minha coleção, Super Multi-Coated Takumar 500mm 4.5 da Asahi Optic Company, uma empresa japonesa que mais tarde viria a se tornar a Pentax. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse colosso, acompanha aqui comigo. Antes da gente falar desse modelo de lente, a gente vai falar sobre essa lente especificamente. Porque essa lente ela tem uma história muito importante no fotojornalismo do Brasil e talvez até do mundo. Ela pertenceu a um fotojornalista chamado Ivan Carneiro. Ele, por muitos anos, fotografou para a revista Grid, que acompanhava o circuito de Fórmula 1. Aliás, foi com essa mesma lente que ele fotografou a vitória do Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 91. Então a gente pode dizer que essa lente já viu muita coisa, principalmente da história do esporte, do automobilismo. Bom, esse modelo ele foi criado em 1971. E apesar de ser uma lente muito grande, a construção ótica dela é muito simples. Ela tem só 4 elementos em 4 grupos, sendo um elemento mais aqui na traseira e os outros 3 mais frontais. Isso dá uma qualidade ótica muito pura para essa lente. Não é uma lente que tem muita distorção, não tem muito flare, ela tem um ótimo tratamento, como todas as Takumares, ela tem um ótimo tratamento. Porém, ela peca um pouco na sua aberração cromática, principalmente no contraluz. No contraluz você tem aquelas linhas vermelhas da aberração cromática por causa do coated dela, que são muito salientes se você não souber fotografar. Porém, ela tem uma vantagem muito legal, que ela é uma lente, para a distância focal dela, é uma lente muito clara, de 4.5. Mas não é só isso que faz ela ser uma lente muito boa no que diz respeito ao diafragma dela. Porque além dela começar com 4.5, com essa abertura máxima dela, ela vai até 45, ou seja, ela tem um range de contraste muito grande. O bocal dela é um bocal de cerca de 116mm, ou seja, não é o tipo de lente que você consegue colocar filtros circulares. Você tem que usar com matebox caso você for fazer vídeo. Para foto você nem precisa pôr filtro, né? Muito raro. A baioneta dela originalmente era a M42, porém ela foi convertida para montagem Nikon. E eu uso um adaptador de Nikon para Sony Nex, porque a maioria das minhas câmeras são Sony. Eu gosto da montagem Sony porque ela aceita quase todas as lentes vintage e ainda é full frame. A montagem micro 4/3, ela também é uma montagem que aceita muitas lentes, porém eu não gosto muito do tamanho do sensor dela, que é próximo ao Super 16, então pra mim não é muito legal. E essa lente ela tem uma particularidade, que é a possibilidade de você conseguir adaptá-la para telescópio com essa montagem T. Então você consegue usar essa lente em telescópios. Isso é uma coisa muito legal, é uma curiosidade bem bacana dela. Bom, ela não é uma lente leve, é uma lente pesada, ela pesa 3,5 kg, ou seja, não é uma lente indicada para você fazer coisas com ela na mão, se você não tiver pelo menos um monopé. E se for vídeo, é no tripé, você ficar o dia inteiro com uma câmera no tripé para fazer a gravação de um bicho escondido no meio do mato, para isso que ela serve. Ela é 500mm, se você tiver no APS-C ela vai virar uma 750mm, e eu mandei vir um duplicador de Nikon. Com o duplicador em APS-C eu chego até a 1500mm, ou seja, é uma lente que vai muito longe. E como todo mundo que já usou uma lente prime teleobjetiva sabe que é muito difícil você encontrar o seu objeto de interesse por conta dessa distância ser muito longa. Então essa lente tem uma outra coisa bem interessante, que aqui em cima, ó, ela tem uma mira, então ela é uma lente com uma mira. Você consegue achar o seu objeto de interesse através da mira. Porque imagina, se você tiver em 500mm para procurar um passarinho na árvore, até você conseguir achá-lo com esse tipo de range, você vai
perdeu, o passarinho já vai ter botado o ovo e ter dado cria já, até você conseguir achar ele. A distância mínima de foco dessa lente é de 10 metros, então não é uma lente para você gravar coisas a curta distância. Para isso existem as macros. Essa não, essa é para longas distâncias mesmo, é para disparos longos. E como eu disse, ela tem algumas desvantagens. É uma lente que, apesar de ter muito range de contraste, ela pode te dar muita aberração cromática se você disparar numa super exposição de luz, ou seja, num contraluz do sol. Você tem que saber utilizar esse contraste do diafragma dela muito bem para tentar minimizar esse efeito, tá? Ela é muito pesada, porém, como qualquer lente prime, é uma lente com uma qualidade ótima, uma nitidez absurda. O resultado que ela te entrega em termos de nitidez é impressionante. E é uma lente que não é cara, no eBay é cerca de 500 a 1000 dólares. Pondo na ponta do lápis os prós e os contras dessa lente, ainda assim eu diria que é uma lente que vale muito a pena você ter na sua coleção. Não só porque essa lente especificamente tem uma história impressionante no mundo da fotografia, mas também porque esse modelo até hoje te entrega os produtos numa qualidade ótica impressionante. Então, se você encontrar uma pelo seu caminho, vale muito a pena você comprá-la. Super Multicoated Takumar 500mm 4.5. Acha lá a sua.